Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. Comfort, style, and performance in this V8 Tahoe. It's 2023 with 46,000 miles on it. If you want more info, contact me below. Mesmo sem nenhuma experiência, você consegue aplicar esse estilo de edição. É o mesmo processo que eu uso para vender rios para concessionárias. E pela primeira vez, vou mostrar tudo, de graça, aqui no canal. Só por isso eu acredito que já vale o seu like e a sua inscrição. 2 avisos rápidos. O projeto está liberado no link da descrição e presta atenção em cada etapa, porque se você aplicar essa aula, seu rio sai igual ou até melhor que o meu. Primeiro vamos criar uma sequência. 1080 por 1920. Aqui em QuickTime eu vou deixar em iframe only mpeg, que eu posso deixar 01 video Chevy, que é o nome do carro. Dou um OK. Já criou para mim a sequência. Agora eu vou adicionar todos esses vídeos aqui na minha sequência. Continuo com a configuração existente. Vou fazer toda a decupagem. O vídeo ele foi gravado em 4K. Então eu vou selecionar aqui, botão direito, Fit to Frame, OK. Agora eu vou fazer a decupagem aqui. Nessa decupagem eu quero entender o que ele está falando sobre o carro e tirar ali os melhores momentos. Nesse caso aqui, a decupagem é um pouco diferente. Eu não gosto de ficar fazendo um corte seco o tempo todo, até porque o videomaker aqui ele está fazendo um movimento de câmera de zoom in, zoom out, né? Então, indo até a pessoa que está falando e voltando, então eu não quero deixar esse primeiro corte seco no início, pelo menos. Monster. I'm gonna show them inside. Esse aqui não é o início, então já sei que esse daqui eu posso usar como b-roll. Deixa eu apagar daqui. Então esse é um b-roll também. Posso apagar. Então começa falando aqui. Comfort, style, and performance in this V8 Tahoe. It's 2023 with 46,000 miles on it. If you want more info, contact me below. Então aqui é o CTA. Então esse aqui provavelmente é o take onde tem a apresentação do carro. Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. Então já dá para perceber aqui que esse vídeo vai ser bem fácil de fazer, bem tranquilo, né? Então vou apagar o início dele aqui. Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. Então aqui eu não vou fazer nenhum corte. Esses espaçamentos aqui de respiro, que é o gap, eu não vou excluir eles. Eu gosto assim, deixa mais natural. Hey guys, this is pelo menos esse início. Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. For you. Let me show you around. Posso apagar aqui. Comfort, style, and performance in this V8 Tahoe. It's 2023 with 46,000 miles on it. If you want more info, contact me below. Oh. Então vem até aqui. E aqui provavelmente são os takes de b-roll. These guys are moving. Já fiz a decupagem, foi bem tranquilo porque o take foi contínuo. Não acho que faz sentido cortar esse gap aqui porque vai ficar com aquele corte seco, por exemplo. Aqui. Vai ficar assim. This is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next... Então fica esse corte seco. Então eu prefiro que venha com esse gap dele respirando e ele continua falando do que dar esse corte seco. Nesse estilo de vídeo, pelo menos. Porque esse estilo de vídeo é onde vai entrar lettering e tudo mais aqui na tela, então não vai ficar legal se eu ficar cortando o tempo todo. Esse vídeo aqui ele foi gravado pelo iPhone. E se você não sabe, quando você grava pelo iPhone, ele fica ali com
a coloração, principalmente quando você grava em ProRes, fica estourada aqui por causa do codec de cor que eles utilizam. Então sempre que você colocar na sua sequência um take feito por iPhone, por exemplo, se você fizer assim, ó, pega um take aqui, ao invés de criar a sequência primeiro, vem aqui, pega um take e joga aqui para ele criar a sequência automático. Ele vai criar e vai ficar estourado aqui, como você pode perceber. Então se você vier aqui na sequência, configurações, você vai perceber que ele está em Apple ProRes e o Color aqui está em HLG. Esse HLG faz com que esse take fica meio desaturado e os brancos ficam estourados. O que você precisa fazer para resolver isso? Vem aqui em Apple ProRes, coloca para H264, aqui em Color Rec 709, dá um OK e você já percebe que a cor mudou aqui. E o branco ficou menos branco, não ficou aquele branco estourado. Então basicamente você tem que fazer isso. E aí o que rola? Deixa eu apagar aqui. O que rola aqui? Por que eu preciso exportar? Porque se eu pegar esse take e simplesmente vir aqui com o botão direito e jogar lá para o meu After Effects, o After Effects vai interpretar a cor da forma como ele foi gravado. Então lá no After Effects vai ficar mais estourado ainda do que fica aqui dentro do Premiere. Então para não acontecer isso lá no After, eu vou precisar vir aqui, fazer o Color primeiro e exportar. Depois eu coloco aqui na minha sequência novamente e aí eu vou jogar para o meu After Effects e não vou ter nenhum problema. Então eu vou te mostrar aqui. Primeiro vamos fazer a correção de cor. Eu tenho uma janela aqui que eu geralmente utilizo, que é o Color, e eu vou fazendo as configurações aqui da forma que eu quero. Eu deixo um pouco mais escuro, posso deixar aqui em -6. O Highlight também eu posso abaixar bem, aqui. As sombras também, nesse caso aqui eu posso deixar aqui. Acho que isso já é o suficiente para mim por enquanto. Saturação talvez eu possa aumentar um pouco. Deixa ali em 114. Agora eu venho aqui em Creative, vou adicionar o nosso LUT, que inclusive está na pasta secreta. Se você não adquiriu ainda, primeiro link da descrição você pode ter acesso. Venho aqui em Browse, aqui em LUT, essa daqui é a pasta secreta, com todos os arquivos que nós temos. Aqui em LUT, eu vou usar esse daqui, Standard. Ele aplicou, agora eu venho aqui e deixo ele em 70 por aí. Daí você pode ir testando a quantidade que você quer, muito, pouco. Eu, na verdade, não gosto de colocar tanto assim, não. Mas que assim já dá para perceber que tá com um filtro. Então, deixa eu aqui, mais ou menos. Acho que assim tá legal. Agora eu posso vir aqui na correção, aumento um pouco o Shadow. Na verdade, eu posso deixar ele baixo aqui e aumento um pouco os Highlights, para não ficar tão escuro. Assim. Posso até diminuir um pouco mais. Assim. E aí esse é o resultado. Aí eu simplesmente vou pegar aqui. Venho no controle. No Lumetri, Ctrl C. No próximo take que é esse, Ctrl V. Agora eu volto aqui para minha janela. Meu workspace de edição vertical. Agora eu vou exportar. Como aqui não tem nenhum marcador onde tem que terminar, eu vou simplesmente apertar Command M. A configuração é a configuração do Render Editor 4K, que eu geralmente utilizo aqui. Vou selecionar onde eu quero exportar. Agora eu pego esse vídeo exportado, vou jogar ele aqui no meu projeto. Dou 2 cliques nele, vai abrir aqui para mim o vídeo. Eu venho nessa ferramenta aqui de vídeo, pego apenas o vídeo e jogo ele aqui na minha timeline. Eu venho bem aqui onde tem o corte e corto. Se você tiver um vídeo que tem vários cortes, por exemplo, vamos supor que tem um corte aqui, corte aqui, você simplesmente vai jogar o vídeo aqui e vai sair cortando. Seleciona, corta onde tem que cortar. Não é o caso desse daqui, só te dando uma solução aí quando você tiver um projeto que tenha mais takes cortados. Agora eu venho aqui, seleciono esses dois de baixo, posso simplesmente excluir, ou se eu não quiser excluir ele, que é o original, eu posso vir aqui nessa sequência que eu já tenho, Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui V2. Agora eu vou editar V2. E aí eu tenho um aqui salvo. Agora sim eu posso vir aqui, selecionar as duas camadas de baixo, excluo e deixo só o vídeo MP4. Agora eu seleciono os dois, Command L, e ele já está em MP4. Agora vamos fazer a legenda antes de enviar ele
para o meu After Effects. Venho aqui, texto, em transcript, esses 3 pontinhos, gerar uma transcrição estática. Já está em inglês aqui, não preciso selecionar mais nada, dou um transcribe e só aguardo. Ó, ele já fez a transcrição. O que eu gosto de fazer agora é corrigir esse texto que foi transcrito. Então eu venho aqui e vou ver certinho, vou escutar o áudio e ver se está certo a legenda. E aí, se tiver que fazer algumas alterações, eu vou fazer. Se não precisar, eu simplesmente vou jogar aqui. Então primeiro eu vou fazer aqui. A legenda está correta aqui. Agora eu vou simplesmente clicar nesses 2 pontos. Aqui em criar captions, que é criar a legenda. Ok, agora eu venho aqui e configuro. Eu posso deixar aqui em 7, aqui em minimum duration 1.2, single, aí já criou para mim a legenda. Agora eu seleciono toda a legenda, venho aqui em propriedades, o texto vai ficar com a fonte Montserrat, semi-bold. Aqui em font size, que é o tamanho da fonte, eu deixo em 55, posso deixar nessa posição, alinhamento. Aqui em shadow eu não gosto, eu tiro aqui. E agora sim a minha legenda está configurada. E aí eu vou usar essa daqui como padrão quando não tiver nenhum lettering animado. Então eu venho aqui nesse ponto de mais, clico aqui em Create Style. Então eu posso criar um estilo, deixar LG, colocar Cars. Eu já sei, ok? Agora ficou salva essa legenda. Então toda vez que você fizer uma legenda nesse projeto aqui, fizer uma nova sequência e fizer a legenda, você pode ir ali em propriedades, vir aqui e ele vai te dar essa opção de clicar nessa legenda e ele já vai configurar automático para você. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar os momentos onde eu preciso adicionar lettering e adicionar inserts com o marcador. Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, we have this beautiful 2023. Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, Então aqui eu posso adicionar um 3D, um tracker 3D, o nome do carro. Okay. Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Até aqui vai ficar esse 3D. Aqui eu posso adicionar um lettering. Z71 for you. Let me show you around. Come for you. Let me show you one for you. Let me show you around. Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy Auto, if you're looking for your next Chevy SUV, aqui também eu posso deixar um lettering. Então esse início todo ali eu vou deixar um lettering. Hey guys, this is Najee again. Vai ser daqui até aqui. Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. Comfort, style and performance. Aqui eu posso fazer o seguinte, adicionar os b-rolls. São os takes do carro. E eu posso deixar aqui uns 5 segundos, até aqui. Talvez dê até menos ou mais, vai depender da quantidade de imagem que a gente tem ali e da hora que a gente for fazer a montagem. Comfort, style and performance in this V8 Tahoe. It's 2023 with 46. Aqui é um dado importante que ele tem 46 mil quilômetros rodados, então eu posso adicionar um lettering também para destacar isso. With 46,000 miles on it. If you want more info, E aqui eu vou deixar a legenda. Onde eu não adiciono nenhum marcador, eu deixo a legenda. Então eu vou deixar a legenda aqui e a legenda normal aqui. Até para dar um destaque também, não ficar só letter o tempo todo. Bom, a gente já adicionou todos os marcadores. Agora eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz com esses takes nessa parte do b-roll. Eu preciso colocar todos os b-rolls numa sequência, exportar essas sequências para não ficar com aquele colo HLG.
que eu não gosto aqui. Então o que eu vou fazer é selecionar todos os takes que são b-rolls. São esses aqui. Então agora eu arrasto ele para minha sequência. Esses aqui são os takes. Eu não vou precisar do áudio de nenhum. Então seleciono eles. Na verdade seleciono os áudios. E vou excluir. Eu seleciono os áudios. Excluo. Seleciono todos. Botão direito. Fit to frame. Agora eu posso vir aqui naquela sequência que a gente deixou salva. Nesse arquivo. E pego o color. Dou um Ctrl C. Volto aqui. Seleciono um Ctrl V. Vejo se ficou legal. Ficou legal. Bom, pra mim ficou legal o color. Agora sim eu vou precisar vir aqui no início. E aqui no final. Essa parte vai ser selecionada para me exportar. Eu exporto. Já tenho aqui o b-roll exportado também. Vou jogar ele aqui no meu vídeo. Aqui. Posso excluir o áudio. Eu vou fazer o que eu disse ali no início. Corto. Onde precisa. Perfeito. Agora eu posso selecionar os de baixo e excluir. Na verdade, eu posso fazer uma... Posso selecionar, copiar, venho aqui nesse primeiro e jogo aqui também. Que daí eu tenho uma cópia de segurança. Agora eu posso fechar. Aí sim eu posso excluir. Agora eu tenho que selecionar aqui as imagens que eu quero. Aqui ficou com a sombra dele. Eu acredito que não vai ter problema. Posso cortar aqui. Na verdade eu posso fazer o contrário. Posso dar 2 cliques. Aí aqui eu seleciono. Até aqui. Perfeito. Eu vou trazer ele aqui para mim. Bom, com os b-rolls aqui, eu não vou colocar eles agora. Primeiro que eu vou fazer é adicionar a trilha aqui, porque como esse é um vídeo que ele vai começar com a trilha e aqui ele vai ter um impacto, né, vai ter o pico mais alto da trilha. E aí eu vou deixar aqui um pouco mais dinâmico. Ele vai dar um gap que eu falo é a pausa. Então ele vai dar uma pausa e aí vai voltar com ele falando novamente. Isso funciona bem aqui, eu acho que é válido testar nesse vídeo também. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu já tenho umas trilhas selecionadas para esse estilo de vídeo. Tem umas trilhas bem legais que a gente escolheu aqui, que foi estilo que o cliente pediu também. Então ele pediu para fazer nessa pegada, então os outros que a gente fez foi nesse estilo também e a gente vai utilizar aqui. Primeiro, vamos selecionar qual que a gente vai adicionar aqui. Gosto desse início. Já gostei desse início porque ele começa lento, então como se estivesse realmente começando, e ele vai ter o pico mais alto dele, né? Que é onde vai ter o compasso um pouco mais rápido e a gente pode deixar mais dinâmico. O que eu posso fazer é pegar essa parte
Aqui já. Aí aqui eu vou cortar também e vou adicionar no início. Olha, quase que encaixou certinho. O que eu posso fazer aqui é puxar e ver. Hey guys, this is Najee again from Nitro. Ó, ficou legal. Posso deixar essa fade aqui. Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. E aí vai entrar os takes. Vai ficar muito legal isso aqui. Então vamos deixar desse jeito. Agora a gente vai selecionar essa trilha novamente. 2 cliques. E aí eu quero pegar esse ponto mais dinâmico dela. Eu vou pegar daqui, que é onde tem o pico. Até aqui assim mais ou menos. Vai dar até mais de 5 segundos. Realmente deu. Aqui eu posso adicionar simplesmente um fade out, fade in. Aqui tá legal. Agora o que eu vou fazer aqui é o volume. Aqui eu posso deixar em menos 10, 14. Hey guys, this is Najee again from Nitro Eu posso aumentar um pouco mais. Deixar em 10, 11 ali. Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. Aqui ficou bem alto. Posso deixar em menos 3 por aí. Ou menos 6 também. Let me show you around. Comfort, style and performance. Agora eu vou fazer o seguinte. Preciso selecionar aqui. Selecionei todos os takes para colocar ele para frente. Esse aqui eu também vou precisar. Para dar certinho o tempo. Bom, aqui eu vou pegar esse take e vou deixar ele mais para frente aqui. Show you around. Então eu posso cortar aqui e aqui. Deixo com 2 frames. Seleciono. Vou criar uma nest, que é aninhar. 2 cliques, vai abrir aqui para mim. Seleciono esse take para cima, esse áudio, né? Vou copiar ele embaixo. Agora arrasto até aqui, desativo ele. Volto. E agora eu posso deixar até aqui. Arrastei aqui, venho aqui em efeitos, eco. Esse efeito aqui também, esse preset, tem na pasta secreta que eu disponibilizo lá. Que é para dar esse eco para finalizar as trilhas sonoras. Então eu vou precisar selecionar aqui a legenda e o take. Posso deixar aqui. Comfort, style and Tem o início com letter e track, vai vir esses b-rolls e depois vai vir aqui novamente ele falando e tem um letter aqui no final. Aí eu posso pegar esses takes aqui, que são os b-rolls, posso deixar aqui e ver qual o momento que eu quero adicionar ali. Lembrando que aqui na trilha eu gosto de, como é uma trilha um pouco mais lenta, é um carro mais alto, mais agressivo, mais potente, eu gosto, e não é um carro super esportivo, vem mais para esse lado de conforto, de grande e tudo mais. Então, não de agressividade, né? Por exemplo, como uma BMW M3, que foi o que a gente editou aqui também. Bom, eu já adicionei aqui os b-rolls, vou explicar para você, mas é bem simples, então eu acabei não mostrando porque aqui eu simplesmente utilizei o Speed Ramp, que se você não sabe ativar, simplesmente clica aqui com o botão direito, vai abrir para você essas opções, aqui em Timer Remapping, vai clicar em Speed e aí vai abrir para você essa linha. E aí você vai criar um traço, quando você subir, você está aumentando a velocidade, quando você abaixar, está diminuindo a velocidade. Então basicamente o que eu fiz foi, criei um ponto, aumentei a velocidade para o início ser rápido, o vídeo fica lento,
e depois no final aqui ele vai ser rápido também, que aí vai fazer essa transição para o outro take. Então basicamente eu fiz isso nesses 3 takes aqui, adicionei esses takes mostrando o carro por dentro e depois mostrando a lateral dele, que é basicamente esse take. Só que um lado mostra a esquerda, o outro lado mostra a direita. Então ficou dessa forma aqui. Around. Então basicamente é em cima do beat. Você pode perceber aqui que eu marquei também. Fiz os marcadores. E eu deixei ele propositalmente mais lento, assim, porque queria passar um ar mais de sério, não aquele ar de dinâmico o tempo todo. O que vai ser dinâmico aqui são as legendas que a gente vai colocar, que são as legendas, os letterings animados, né, em alguns momentos. No início aqui, principalmente. Então ele vai vir com bastante lettering, 3D track, e aí vai vir aqui para os takes do carro mais tranquilo, só que ainda mantendo um pouco de dinâmico, né? Em cima do beat e tudo mais, né? E não necessariamente, por exemplo, aqui não ficou em cima do beat, mas eu posso usar o efeito sonoro, que ajuda também. Não precisa necessariamente você sempre bater em cima do ponto mais alto do beat, mais grave no caso aqui, né, que eu marquei. Você pode fazer isso daqui, depois colocar a trilha e deixar esse momento mais rico com os efeitos sonoros. E aí aqui ele termina e ele volta falando agora. Comfort, style, and performance in this V8 Tahoe. It's 2023 with 40. Essa é a segunda parte que a gente pode adicionar outra trilha, que é essa daqui. Na verdade eu gosto dessa. Então eu posso simplesmente vir aqui, adiciono ela. Comfort, style, and performance. Posso deixar mais baixa. Em menos 16. Comfort, style, and performance in this V8 Tahoe. It's 2023 with 46,000 miles on it. If you want more info, contact me below. Posso cortar aqui, porque aqui vai entrar o logo da empresa, que a gente vai colocar no final. É essa montagem. Aqui eu posso excluir esses takes. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui. Hey guys, this is... As legendas está tudo correto. Depois que eu corrigir, seleciono todo esse texto. Venho aqui em gráficos e títulos. Eu vou simplesmente transformar as legendas em gráficos. E ele vai vir para minha timeline. Aqui. Seleciono todos. Deixar embaixo aqui. Perfeito. Agora eu venho aqui. Botão direito. Ó, a trilha não precisa. Somente o áudio. Botão direito. Replace with After Effects Composition. E ele vai jogar lá para o meu After Effects. Agora eu vou selecionar todos os textos. Aqui. Venho aqui em Layers. Aqui em On Pre-Compose. Perfeito. Já fez tudo certinho aqui para mim. Agora eu vou selecionar as palavras para fazer o lettering. This is Najee again from Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. Hey guys, this is Najee again. Até aqui. Vou selecionar. Venho aqui. Um frame antes. Preciso ser um frame antes de terminar. Vou selecionar todos os anteriores. Aqui. E aí vou simplesmente Option e o Conscientes. E ele vai deixar tudo na mesma direção. Centralizo aqui por enquanto. E nos outros eu vou fazer a mesma coisa. Bom, já fiz aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o vídeo. Eu seleciono o vídeo. Ctrl D. Dupliquei ele. A camada de baixo eu vou desativar por enquanto. Seleciono. Agora venho aqui no Rotobrush. Aqui no Rotobrush eu volto aqui. 2 cliques no take. E aqui para mim já ativou para fazer o Rotobrush aqui. Vou dar um zoom. Gosto de vir aqui no início. Um zoom gigante aqui. Se você preferir, pode vir aqui e colocar em full, que vai melhorar a qualidade aqui do preview. Tá perfeito do jeito que tá aqui. Já fiz aqui o Rotobrush. Aqui nas configurações eu deixo aqui em 10. Aqui em Shift Edit menos 32. Dou um OK. E agora eu vou renderizar para ver se está tudo correto. Se tiver correto, eu vou dar um freeze ali.
Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. Tá perfeito, ficou interessante para mim. Agora eu clico aqui 2 cliques em ler, venho aqui em freeze, vou congelar. Não, take congelado. Agora sim a gente vai fazer o lettering ali. Então aqui eu vou ativar novamente. Então, se a gente perceber, eu vou pegar esse texto e vou colocar lá atrás. Agora você percebe que esse texto aqui vai ficar atrás dele. Aí fica atrás. Aí agora eu vou fazer a formatação da forma que eu quero o texto. Eu já fiz o lettering aqui. Agora eu vou fazer a parte de camera track. Eu quero fazer com que na hora que ele fale o nome do carro, apareça aqui em cima o nome e o ano aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso vir aqui, que é basicamente aqui que inicia. Selecionar, Command Shift D, ele corta para mim o take. Agora eu preciso fazer uma pré-compose. Então, Command Shift C, ele vai fazer aqui para mim. Eu posso deixar aqui, ó, nessa segunda opção. Perfeito. Agora eu venho aqui em Tracker, Track Câmera. Ele vai analisar aqui para mim e vai fazer os pontos. Aqui ele já analisou para mim. Agora eu preciso vir aqui, clicar no câmera. Era para aparecer aqui os pontos. Como não apareceu, eu venho aqui em View. Nessa opção Show Layer Controls. E aí aparece aqui para mim. Eu posso aumentar para a gente conseguir visualizar melhor. Então basicamente é isso daqui. O câmera track, né? O track câmera. Então eu preciso vir aqui. Eu quero que apareça aqui em cima desse carro. Então o que eu posso fazer? Selecionar esse ponto aqui com o botão direito. Create Solid and Camera. Ele criou para mim. E aí esse sólido vai acompanhar, se você perceber. Vai iniciar aqui. E aí ele acompanha. Perfeito. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, seleciono esse sólido e eu vou fazer uma pré-compose dele também. Command Shift C, só que aqui eu preciso que seja nessa primeira opção. Dou um OK. Agora eu clico 2 vezes, ele vai abrir aqui para mim. Eu venho aqui em composição, nas configurações de composição. Aqui nessa segunda opção vou colocar 1080 para ele ficar na horizontal. Desativo. E aqui eu posso escrever o texto que eu quero. E o nome do carro é Chevy. Assim. Chevy Tahoe. Então copio aqui. Esse SUV eu não preciso deixar. Posso aumentar aqui esse texto. Deixo aqui. Coloco abaixo. Posso deixar dessa forma. E na lateral dou um Ctrl D. Eu quero colocar ele 2023, que é o ano do carro. Posso colocar aqui e diminuir o tamanho aqui. Vou deixar ele aqui assim. Eu acho que vai ficar legal assim. Tá, esses dois aqui eu posso deixar nessa espessura mesmo. Agora eu venho aqui e deixo em Light, que basicamente vai ficar dessa forma. Vou selecionar e centralizar mais aqui. Tá, legal pra mim assim. E eu quero adicionar uma animação de texto, que aí pode ser essa segunda aqui. Ele já adicionou, só que ele adicionou no lugar errado, né? Eu preciso que seja apenas os 2 textos de cima, que é o nome do carro, e esse 2023 eu vou deixar ele com outra animação. Então seleciono os 2, segundo lettering, vai fazer essa animação. Posso pegar essa camada e jogar ela até aqui. Então vai fazer essa animação. E o 23, esse 23 aqui, ele vai entrar depois. E pode ser com o escrever, máquina de escrever. Ele é nativo do próprio After. Então essa é a animação que vai acontecer. Eu volto aqui agora na composição. E se você perceber, ele vai aparecer aqui. Chevy SUV, we have this beautiful 20. Então ele tá aqui, ó, tá vendo? O que a gente vai fazer é ajustar aqui. Então eu posso pegar aqui e colocar ele para cima.
Eu quero que ele fique assim para frente. E um pouquinho assim. Agora eu posso dar um zoom nele. Aperto aqui, S. E posso simplesmente aumentar o zoom. Eu coloco ele para cima aqui. Quero que ele fique aqui em cima do carro. Posso deixar... Eu acho que assim ficou legal. Agora vamos ver. Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. Hey guys. Então isso daqui fica muito legal porque você vê que acompanha o movimento da câmera. Ele faz esse track e fica ali perfeito. SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. Hey guys. Quando ele aparecer aqui, esse segundo lettering, deixa eu dar um fit. Eu quero que ele suma para não ficar muita informação, né? Muito lettering ali. Então eu posso simplesmente vir aqui, T, criar um keyframe, aí vou voltar 5 para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Aí volto ali no último frame e deixo em 0. Hey guys, this is Najee again from Nitro Around. Hey guys. Ele vai simplesmente desaparecer aqui, ó. E aí o outro texto já está aparecendo novamente. Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. Hey guys. Perfeito, essa parte aqui você já entendeu como é que faz. Eu gosto muito desse camera track. Cara, quando eu aprendi, eu fiquei muito feliz. Que fica muito legal. E dá pra você usar muita coisa aqui também fazendo esse camera track. Agora a gente vai fazer as animações e eu gosto de destacar algumas palavras, principalmente nesse estilo de vídeo que nós fazemos, de lettering. Por exemplo, aqui em Najee eu posso destacar também. Então eu faço um ramp, que é o gradiente ramp. Aqui eu deixo um azul. Tem um azul que o cliente usa, mas eu não tenho ele aqui agora. Depois eu pego. Mas para você ter uma noção de como que eu faço. E geralmente eu deixo um ponto mais escuro e um ponto mais claro. Agora eu venho aqui no ramp. Tem que ativar aqui a visualização. Pego esse ponto e deixo aqui. E pego esse outro ponto e jogo mais aqui. Para ele dar esse degradê aqui, escuro para mais claro, né? Se você perceber, aqui vai ficando mais claro. E se eu jogar aqui, ele vai ficando mais escuro. Posso até deixar assim. From Nitro Auto. Aí eu vou fazer o seguinte. Seleciono esse gradiente ramp. Copio. Agora eu venho aqui no outro letter e vejo as palavras que eu posso destacar. E nesse caso aqui é a Nitro. Então, posso destacar o Nitro, que é o nome da empresa. Aqui eu poderia colocar no Chevy também, mas eu não quero destacar. O que eu vou fazer aqui é adicionar um Deep Glow. Esse Deep Glow 2. Adiciono aqui. Posso deixar bem fraco. Só para dar um destaque. Um glow interessante. Eu gosto muito de usar esse aberração cromática. Chevy SUV, we have this beautiful 20. Vai dar esse brilho nele. Agora a gente vai para o outro lettering. Aqui no Z71 a gente pode adicionar também. Eu preciso ajustar aqui agora. Você sempre vai precisar ajustar quando o texto não estiver na mesma direção que estava o antigo. Let me show you. Aí eu posso destacar essas duas palavras. Vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, seleciono o gradiente. Aqui também, seleciono o gradiente. Ajusto. Eu posso fazer assim, ajustado. E esse fica o resultado. Mas eu não vou deixar o texto fazendo essa animação seca que você está vendo. Como a gente já tem esse preset aqui, que você encontra na pasta secreta do editor 4K, que eu já falei aqui também. Tem esse lettering imóveis e lettering imóveis 2. Eu geralmente utilizo o 2 para esse vídeo aqui, que é um vídeo de carro, então o movimento é sempre
da esquerda para a direita, como se fosse mesmo um carro. E eu vou colocar aqui para você ver como é que fica. Seleciono, ele vai adicionar. E aí faz esse movimento aqui. Esse movimento. Da esquerda para a direita. Então você tem que sempre atentar que você tem que ir no início da camada de texto, né, no caso. Seleciona aqui, 2 cliques, e aí ela vai adicionar no texto essa animação. Você tem que tomar cuidado para, por exemplo, não vir aqui na metade da camada e achar que vai selecionar isso aqui e vai funcionar. Não vai. Vai ficar na metade para lá, para frente, né? Então eu vou fazer isso em todos aqui. Esse é o resultado quando a gente adiciona esse preset de lettering que eu criei. Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. O que eu gosto de fazer aqui também é vir sempre quando o texto some e vai aparecer o próximo, eu posso colocar uma transição aqui de opacidade ou de movimento para a direita. Então eu aperto a letra P, crio um keyframe, volto aqui 5 frames para trás, crio outro keyframe, vou no último keyframe e aí eu vou arrastar ele para ir para a direita. Ele vai fazer esse movimento aqui de indo para a direita. Ou eu posso simplesmente vir aqui apertar a letra T de todos. Deixa eu selecionar todos aqui. T. Aperta aí, aqui. Crio um keyframe. Volto 5 frames para trás. Crio um novo keyframe. Volto para esse último keyframe e deixo em 0. Ele vai fazer essa animação aqui como se fosse uma animação de saída, mas é simplesmente a opacidade ali. From Nitro Auto. If you're looking for your next... E aí vai entrar o próximo texto. Então eu vou fazer isso em todos também para ter esse resultado. Pronto, já adicionei em todos os letterings. Aqui no final eu não adiciono a opacidade porque ele vai ir para aqueles b-rolls do carro. Quando ele vai para o b-roll do carro, eu não preciso fazer essa transição aqui porque eu vou usar uma outra transição lá de flash que eu utilizo bastante, eu vou utilizar aqui. Então não vou fazer essa animação. Mas esse foi o resultado. Hey guys, this is Najee again from Nitro Auto. If you're looking for your next Chevy SUV, we have this beautiful 2023 Tahoe Z71 for you. Let me show you around. Aí o que eu gosto de fazer é exportar essa parte aqui que eu já fiz e colocar ela aqui em cima do projeto. Então eu vou exportar lá do After e vou jogar ela aqui em cima desse daqui para ficar em MP4. Aí vai ficar mais leve também e eu gosto assim porque não trava, né? O Dynamic Link, ele costuma dar uns lags e tudo mais. Então eu gosto de fazer isso, de exportar lá no After e jogar para cá. Bom, agora eu vou adicionar aqui as transições. As transições que eu utilizo são bem tranquilas nesse vídeo e eu já mostrei para vocês que tem aqui na pasta secreta, que é esse preset câmera flash, câmera blur. Geralmente eu utilizo muito esse. E o inverter ali. Como é que eu faço? Volto aqui, vou criar uma camada de ajuste. Ok. Pego essa camada de ajuste e jogo aqui para minha sequência. E eu preciso deixar essa camada de ajuste com 3 frames para trás, aqui o meio, 3 frames para frente. Então no caso seriam 6 frames. Posso marcar aqui, porque daí eu posso utilizar em outros momentos. Agora eu venho aqui nos presets, escrevo câmera, eu vou usar esse câmera flash aqui, adiciono aqui já o flash. Eu gosto assim, posso deixar até mais forte se eu quiser. Eu venho aqui em exposição, coloco em 5 para deixar mais forte ainda. Para dar esse impacto aqui. Agora eu vou simplesmente copiar, Ctrl C, e vou ver os momentos que eu posso adicionar. Eu posso adicionar aqui. Por enquanto, eu só vou adicionar nesses dois aqui. Agora eu quero adicionar nessa parte aqui um efeito de desfoque. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa camada de ajuste novamente. Agora eu vou deixar ela aqui com 10 frames. Então 5 para cá e 5 para frente, né? 5 para trás e 5 para frente. 10 frames. Agora eu venho aqui e excluo. Agora eu venho aqui nos efeitos, câmera blur, que é esse preset aqui que tem lá na pasta secreta. Adicionei. Venho aqui nos controles, efeitos de controle. Aqui eu posso deixar na vertical para fazer esse efeito. É um efeito de blur bem sutil, mas fica legal. Eu poderia até usar o câmera blur aqui na horizontal também, assim. Fica legal também.
Então posso simplesmente copiar. Agora eu vou entender os momentos que eu posso adicionar. Ó, aqui eu poderia adicionar também. Aqui também eu poderia adicionar. Como eu fiz aqui uma transição de time ramp, eu posso utilizar esse blur que fica interessante também. Que é bem sutil. O que eu posso fazer aqui talvez é agora adicionar. Pego aqui, copio para mim. Eu vou tirar aqui, desativo o Lumetri para não dar esse efeito de brilho. Escrevo aqui inverter, que é esse inverte. Ele adiciona para mim esse inverter aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, corto aqui e aqui. Esse tem que ficar com 2 frames. Coloco um black, um preto e branco, né? Black and white. Ele vai ficar assim. Não fica aquele negativo, né? Eu não curto tanto. Curto assim. Agora eu vou copiar. Venho aqui no início. Colo. No final, no caso, né? Agora nós vamos fazer a parte que eu mais gosto, que é a parte de efeitos sonoros aqui. A trilha já está pronta. Então, por último, são os efeitos sonoros nesse estilo de edição. Eu venho aqui e vou excluir, né, desse marcador. Eu preciso agora criar novas tracks de áudio. Então eu venho aqui Add Tracks. Aqui em áudio eu vou deixar em 10. Pego esses áudios aqui e vou arrastar para baixo. Lá para o final. Posso deixar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou mutar eles e vou bloquear, para não ter nenhum problema de excluir e eu não ver. Aqui também eu vou mutar e bloqueio por enquanto. Então, para fazer esse início aqui, eu gosto sempre de utilizar nessa edição o desfibrilador. Aqui, primeiro eu tenho que adicionar a pasta com os efeitos sonoros, que tem aqui na pasta secreta do editor 4K. Aqui nessa pasta, a gente tem todos os arquivos. Então, eu venho aqui, pego essa pasta e jogo direto no meu projeto. Com os efeitos sonoros aqui, eu abro essa pasta e escrevo aqui. Desfibrilador. Esse efeito aqui. Posso cortar ele. Que é como se estivesse iniciando, né, carregando um sistema. Eu gosto de utilizar para dar essa sensação no vídeo. Então, menos 12. Aqui em Nage, eu posso colocar esse bloqueando tela. Que é esse efeito aqui. Ele é um efeito muito alto, então eu posso diminuir. Deixa em 12. Eu ainda acho alto ainda. Porque a ideia é deixar bem sutil, então eu posso deixar em menos 20. Aqui eu posso deixar em menos 20 também. Eu gosto de colocar esse bloqueando só em alguns momentos que eu quero destacar a frase. Não gosto de colocar esse efeito de clique em todas as palavras. Não vai ficar muito poluído o vídeo. Aqui em Nitro eu posso colocar um efeito de car. Gosto desse. Venho e adiciono aqui. Que é para dar esse sentimento de que é um carro, né? Venho aqui novamente, vou deixar em 20, menos 20. Então é bem sutil também. Tá até no time errado aqui. Posso deixar aqui e aqui. Perfeito. Posso destacar esse look que fala aqui.
Aí vai aparecer em cima do carro. Então eu posso vir aqui e escrever type eu posso usar esse efeito aqui. Agora eu vou diminuir também, deixar em menos 20. Esses efeitos sonoros que eu estou fazendo aqui, geralmente é um efeito sonoro para deixar mais imersivo o vídeo. Não é um efeito sonoro que eu quero que ele apareça mais do que qualquer coisa no vídeo. Então aqui a intenção é deixar a trilha ditar o ritmo do vídeo, não os efeitos sonoros. Então os efeitos sonoros entram ali mais para dar essa profundidade no vídeo, mostrar os elementos que estão entrando em cena. Então aqui, nessa palavra aqui, eu posso adicionar o bloqueando. Aqui, show you, também posso adicionar. Perfeito para mim por enquanto. Aqui agora vai entrar os b-rolls. Então eu gosto de usar um metallic para dar essa antecipação no vídeo. Deixo ele aqui em menos 6. Posso até deixar ele mais curto. E assim. Excelente. Eu tenho um efeito aqui de whoosh, que é um cut. É o cut whoosh. Se eu encontro ele aqui. Acho que é esse. Beleza. Agora eu vou adicionar mais um whoosh, que é esse whoosh 5, que eu gosto de utilizar ali. Ele é um pouco mais longo e vai seguir esse movimento do carro ali, que é um movimento mais longo. Não é esse. É esse aqui. Então eu pego e adiciono ele aqui. Posso deixar ele em menos 6. Posso até deixar ele até aqui. Aqui eu posso adicionar um whoosh que eu tenho, que eu utilizo muito, que é o whoosh 2. Inclusive está na minha pasta. Aqui eu posso adicionar um outro whoosh que eu tenho aqui também, que é o 3, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, que é esse whoosh aqui. Posso deixar ele em menos 6 também. Posso adicionar nessa parte um sub-zero. É um movimento um pouco mais rápido, mas fica legal. Menos 3. Vou copiar ele para baixo. Vou clicar nele, letra R, vou reverter a velocidade. Deixa eu colocar desse tamanho e aí eu posso deixar ele aqui, para ele dar essa antecipação e chegar nele de fato. Posso cortar aqui e aqui. Posso até vir aqui, deixar ele assim e só criar esse fade ali. Aqui nessa parte do flash, eu posso colocar um câmera. É esse flash. Menos 20, que ele é bem alto. E aqui eu posso adicionar um riser. Eu tenho muitos risers aqui.
Posso adicionar esse. Aqui eu deixo -6. E aqui na volta, eu posso adicionar um Sub-Zero. -12 no Sub-Zero fica muito baixo, né? Principalmente quando a gente vai escutar depois. Então eu deixo ali -3. Aqui eu preciso dar um destaque. Então eu posso clicar, posso adicionar o efeito de bloqueando. Então basicamente é dessa forma que a gente faz o efeito sonoro. Aqui no final eu gosto de adicionar esse efeito aqui de transição, e aí eu adiciono o logo dele no final, que é esse logo que nós temos aqui. Posso pegar e arrastar aqui para minha sequência. Posso excluir esse som ali. E aqui eu posso deixar com 2, 3 segundos. Já fica excelente ali. Os efeitos sonoros que eu gosto de utilizar aqui no final para aparecer esse logo deles é o efeito que a gente já utilizou aqui uma vez, que é o bloqueando tela. Só que eu vou deixar ele mais alto, o volume. Posso deixar ele em 10. Ou até mais alto, na verdade. Deixa ele em 0. Agora eu vou adicionar o Metallic Riser. O Riser Metallic, né? Ao contrário. Posso deixar aqui, assim. Posso diminuir aqui e deixar em -6. E tem um efeito de carro também, que é um swoosh, que eu uso bastante aqui. Pode ser esse. Eu preciso selecionar aqui, então deixo aqui. Venho aqui, aperto a letra O. E jogo aqui. E vai ficar com esse resultado. Aqui eu posso diminuir, deixar em -6 para não ficar tão alto. Se você ainda não acessou a pasta secreta, o link está na descrição desse vídeo. Você terá acesso a todas as trilhas e efeitos sonoros que eu utilizo aqui nos projetos. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva, comenta. Obrigado pelo seu tempo até aqui e até a próxima.